Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Vídeo de hoje a gente vai pegar aí o relatório do KNRI e vamos dar uma olhada e tal. Tem algumas coisas interessantes pra gente comentar. Então, bora aqui pra minha tela. Já deixei ele separado aqui pra gente. Quem já acompanha meu canal já conhece o fundo também, né? Fundo de praticamente 4 bi de patrimônio, um dos maiores aí que a gente tem. Mais de 200 mil investidores, e hoje ele está sendo negociado aí com um desconto bem interessante. O patrimonial dele está marcado a R$ 157, e ele está sendo negociado na casa aí dos seus 130, fica variando entre 130 e 135, ele vai dar um PVP na casa dos seus 0,84, que é bastante interessante. Ponto interessante para a gente comentar desse relatório desse mês: eles conseguiram alocar um edifício lá no Rio de Janeiro, que é bom, a gente sabe as dificuldades que o Rio vem passando, e quando os caras locam algo no Rio é bastante interessante. Então a gente vê ele conseguiram finalizar a locação do 7º andar desse edifício Botafogo Trade Center. Em São Paulo também teve aí uma locação desse edifício Joaquim Floriano. Diminuiu muito pouco a vacância, estava 2,18, foi para 2,07, mas é um negócio interessante, porque a gente vai ter uma tabela de vacância lá embaixo no relatório, e eu vou mostrar para vocês um ponto legal lá. Distribuição de 81 centavinhos por cota, muito bom. Aqui um pouco do geral do fundo. Eu sempre gosto de marcar essa parte da primeira emissão, porque esse fundo teve emissão lá em 2010 a R$ 100. O cara hoje já tem um patrimonial, quem entrou, né, no IPO, já tem um patrimonial dele a 157. E ele recebeu aí 155% em dividendos. Legal isso, né? Muita gente fala, longo prazo, como é que funciona e tudo. Tá aqui. Essa tabelinha é muito legal para você pensar no longo prazo. Então, sempre lembre de ter paciência, né? O longo prazo não é 2 anos, 3 anos. O longo prazo é 10 anos. Você pode ver até que o de 2012, ó, 10 anos atrás, a gente vê 110% de renda. Então, assim, e ele pagou nessa terceira emissão 122. Ele também já está muito bem na questão do PVP dele. Não tem muito o que falar de liquidez desse fundo. Ele até coloca quarto maior participação de FIIs, 5 milhões ao dia, não tem o que preocupar. São 21 propriedades, 12 edifícios comerciais, 9 centros logísticos. A gente vê aqui a distribuição bastante concentrada em São Paulo, tem um pouquinho em Minas, um pouquinho no Rio. Ele é um fundo que a gente chama de híbrido, né? Então ele trabalha tanto com logística quanto com escritórios. A gente já conhece outros fundos que tem essa mesma pegada. E ele fica bem dividido também, né, entre contratos atípicos e contratos típicos. Ponto legal também pra gente: 2022, 2023, a gente não tem que se preocupar com o vencimento de contrato. Nem 2024, né? Só lá para 2025. Então, sim, você tem aí pelo menos uns 3 anos de tranquilidade quanto a isso. Revisional esse ano tem aí 8%. Agora a vacância que eu queria comentar, e é o ponto que eu falei com vocês: por mais que a vacância diminuiu um pouquinho e tudo, a gente vê, olha como ela vem. Principalmente aqui nesse mês de setembro, 8,16, 7,87, 7,69, 7,11, 6,80. Então, assim, a vacância ela vai caindo devagarinho. No caso, nesse até financeiro, a gente pode ver a física também segue esse mesmo padrão. E vamos ver aí até onde ela vai. Eu acredito que vai cair até mais. E isso é bom, a gente vê aí o fundo ficando com uma vacância bem baixa. Um ponto da carência que ele traz pra gente, ó, que a partir de abril ali, ó, ele vai ter um adicional na receita de praticamente 4 centavinhos por cota aí. Então essa vacância financeira também vai ter uma queda aí a partir do momento que esse dinheiro entrar. O que é muito bom. A gente fica monitorando isso. 4 centavinhos aí, bastante interessante. Um pouco da distribuição da vacância, ó, a gente vê que o escritório Rio de Janeiro, 74%, praticamente toda a vacância está no Rio. Então, por isso que eu falei, quando eu vi eles alugando um andar lá daquele Botafogo Trade Center, achei legal, porque o problema está no Rio. Então, qualquer coisinha que eles fizerem no Rio já ajuda. Ele fala que eles são mais de 90 inquilinos e um pouco da distribuição por setor deles. Um pouco dos edifícios onde eles ficam, né? A gente vê bastante coisa em São Paulo, um pouquinho no Rio.
Você pode ver aqui um ponto interessante. A gente vê nessa tabela de vacância, Rio de Janeiro, 74%. E no Rio de Janeiro são 4 imóveis, e sendo que são 3 de escritório. Então, assim, a vacância do fundo, 3 prédios. São 21 imóveis e a gente tem 3 prédios aqui que estão puxando praticamente toda a vacância do fundo. Interessante isso, né? Trouxe aqui os imóveis do fundo, ó, e até marquei a questão desse aqui, desse Pinheiros, que está em desenvolvimento, vai ser entregue lá em 2026, então ainda demora para esse imóvel começar a gerar renda para a gente. Falei um pouco do Botafogo Trade Center, que é o imóvel do Rio. A gente vê aqui, ó, a vacância dele, 53%. Buenos Aires Corporate, vacância, 90%. E a Quiné trabalha com vacância financeira, né? Só para deixar claro aí. A gente vê que são os 3 imóveis do Rio. E a gente vê que o único que está legalzinho é esse Lagoa Corporate, aqui, 10,62%, que é uma vacância ok, isso não é nada preocupante, não. Até uns 10% de vacância ali faz parte, não é nada absurdo. Aqui os imóveis logísticos, que ajudam muito no fundo, a gente vê eles totalmente locados e tudo, que é muito bom, traz uma segurança. E agora, um pouco das informações contábeis dele, ele coloca a receita potencial 26 milhões e a receita recebida de 22 milhões. E aí tem aqui esse gráfico, né, que ele coloca vacância, carências e descontos. Então a gente vê aqui, ó, que entre vacância, carência e desconto dá 14 centavos, mais ou menos 7 centavos cada uma. E desses 7 centavos de carência e descontos, quem lembra aqui em cima, ó, que eu coloquei, 4 centavinhos já vem ali até em abril. Então, é possível aumento aí de rendimentos do fundo. Claro, ainda está muito longe do potencial dos 14 centavos, mas é um ponto de se ficar de olho. O fundo ele gerou aí para a gente 81 centavos, se ele começar a pagar esses mais 14, né, num cenário ideal, o rendimento vai para essa casa aí dos 90 e poucos centavos, fica um rendimento muito bom em relação a esse valor que a cota está sendo negociada hoje. Então, até um ponto de questão de valor do KNRI e tudo, ele está numa janela de compra bem interessante. Ele perto desse valor aí do seu 130 é bastante interessante, viu? Lembrando, não é indicação de compra nem nada, mas é interessante. A esse preço não tem o que falar. E abaixo de 130, então, é muito bom. Vamos seguindo. Ele traz um pouco de fluxo de caixa e tudo, e não tem muito o que comentar. Então, galera, fica aí o vídeo, mais essa questão da vacância do Rio, que é o ponto que pega, e esse possível aumento de rendimentos que pode vir se a situação do fundo melhorar, principalmente nessas vacâncias. Se eles resolverem esses problemas, já vai melhorar muito. Os 4 centavinhos aí que vem até abril, a gente espera que chegue no nosso rendimento. Vamos ficar de olho. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Até a próxima. Não sei se inscrever no canal. Valeu, até a próxima. Fui.